Olá, turma, tudo bem? Nessa videoaula conversaremos um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação e as regras de proteção aos nossos dados. Lembrando que nós temos uma importante lei, que é a Lei 12.527 de 2011, que ela é responsável justamente por classificar a restrição desses dados, fixar prazos de recursos, regulamentar como deve ser a atividade pública, tá bom? E as empresas aí sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, essa lei ela traz direcionamento de como a administração pública deve estar armazenando os nossos dados e principalmente a lei traz formas, traz mecanismos de todos nós cidadãos termos acesso a esses dados pessoais que estão ali inseridos nos órgãos e nos cadastros públicos, nos cadastros da administração pública. Sendo assim, o artigo 1º do parágrafo 25 da lei trata justamente da proteção e da divulgação desses dados sigilosos pela administração pública. Lá no artigo 1º do artigo 25 da lei prevê justamente o quê? Que a divulgação desses dados sigilosos é restrito às pessoas credenciadas na forma do regulamento e o que realmente possam ter a necessidade de conhecer e também de acessar essas informações. Já o parágrafo 2º do artigo 25 da lei já traz para a gente a restrição no sentido mais amplo, onde traz no artigo a afirmação de que aquele que é detentor do acesso e da informação passa a ter a obrigação de resguardar o sigilo, ou seja, aquele que detém, aquele que tem a responsabilidade ali em deter a informação, ele também será, o órgão público também será ele o responsável, tá bem? Em resguardar esse sigilo. Ou seja, ele fica proibido de divulgar os dados sobre o risco de serem aplicadas penas legais, inclusive serem aplicados ante a situação, inclusive o Código Penal. Tá bom? E por fim, o parágrafo 3º aí do artigo 25 da lei, ele vem a preencher todas as lacunas referentes à forma de tratar os dados ao dispor que deve ser o quê? Observado o que está no regulamento. Tá? E de qual regulamento está falando? Pois bem, a gente está falando do que? O parágrafo 3º do artigo 25 da lei fala justamente do decreto número 7.845 de 2012. Tá? Esse decreto, através da leitura desse decreto, nós podemos observar o quê? Que é possível obter informações referentes ao credenciamento de segurança, tratamento das informações e indexação dos documentos. Tá? E o objetivo desse conteúdo, o objetivo do conteúdo desse decreto é justamente o quê? Tratar exclusivamente da Lei 12.527 de 2011, que é a lei, e pelo fato de quê? De que esse decreto raramente deve ser exigido do profissional ou do aluno, tá bom? Na verdade, como a lei, turma, classifica essas informações como sendo sigilosas ou não? Tá? O procedimento previsto para classificação, reclassificação e desclassificação dos sigilos, conforme dispõe na lei de acesso à informação, seria da seguinte forma. Primeiro, tá? A classificação. Essa classificação ela consiste justamente em quê? Consiste em atribuir um grau de sigilo para determinada informação, podendo o quê? Podendo ser ultrasecreta, secreta ou até mesmo reservada. A doutrina também traz para gente a reclassificação, que seria justamente o quê? Quando é reinvalidado o grau ou o prazo de sigilo. Isso pode acontecer por iniciativa da própria administração pública ou até mesmo provocação de recurso interposto aí por um requerente da informação. Então, aquela pessoa que requer a informação, que requer o acesso à informação, ela pode solicitar também junto aos órgãos públicos, a administração pública, aquele órgão que detém aquela informação, a reclassificação do mesmo. Da mesma forma que a doutrina ainda traz para a gente a possibilidade da desclassificação, que é justamente quando um determinado sigilo deixa de ser aplicado, seja em razão de ultrapassar o prazo previsto na lei,
para cada modalidade e assim, né, se tornar público ou até mesmo por desnecessidade de reavaliação. Então pode ser que em algumas situações aquela informação sigilosa ela também seja desclassificada como sigilosa e seja aí essa modalidade, né, assim se tornará uma informação algo pública de acesso a toda a população. Só para a gente entender na prática, né, como se aplica, como que se classifica essas informações, vamos lá, o que a doutrina, o que os estudiosos da lei traz para a gente? Primeiro, grau ultra secreto. Quais seriam essas informações que são classificadas pelo grau ultra secreto? Seriam aquelas informações ligadas ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ministros de Estado, autoridades, com demais, inclusive agentes políticos com demais prerrogativas. Seria no caso aí também os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o chefe das missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então, a estas pessoas, a esses, né, agentes políticos aí, estão ligadas as informações no grau de restrição ultra secreto. Nós temos aí também no grau secreto, que seriam todas as autoridades a classificar em grau ultra secreto, e o acréscimo dos titulares de empresas públicas e de sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Então, em grau secreto, seriam todas aquelas autoridades classificadas, né, no grau ultra secreto, bem como alcançaria também todos autorizados a classificar, os titulares de empresa pública e sociedade de economia mista, autarquia e fundações, ou seja, a administração pública indireta, tá bom? Em grau reservado, nós já temos aí as autoridades mencionadas, né, nas demais, bem como ali as que exercem função de direção, comando, chefia de nível das 101.5 ou superior em, vamos lá, grupo de direção e assessoramento superiores, hierarquia equivalente de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade. Tá? Então, essa classificação, nós temos a previsão na lei, na LAI, está lá no artigo 28, inciso 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, esse de assunto reservado, essas informações que são classificadas de assunto reservado, que tem restrição ao acesso, seriam o quê? As de assunto qual versa a informação, fundamentados pela classificação, sempre observados o artigo 24. A indicação, sempre tem que haver a indicação de sigilo, contando em anos, meses e dias o evento que defina o seu termo final. Tem que haver a identificação também da autoridade que vai classificar, tá bem? Então, conforme o artigo 28 aí da LAI, a classificação, essa classificação do grau das informações, elas precisam ser formalizadas. Elas precisam ser formalizadas por responsável, através de decisão fundamentada, devendo abranger obrigatoriamente, no mínimo, esses 4 pontos do artigo 28 da LAI, que seria o assunto pelo qual houver essa informação, o fundamento que levou a essa classificação, observando esses critérios do artigo 24, a indicação do prazo do sigilo, contado em anos, meses e dias, e do evento que defina aí o seu termo final, bem como a identificação das autoridades que a classificou, que classificou aquela informação. Tá bom? Então, portanto, essa decisão, ela deverá sempre ser motivada, e clássica, né? O sigilo, ele deve sim, essa informação sigilosa, essa informação que for classificada como sigilosa, ela deve ser mantida em sigilo, protegida, seguindo ali o grau ali que foi classificada, né? Mais uma vez, nós temos aí os documentos ultra secretos, os secretos, os documentos com grau reservado, né, as informações com grau reservado. Então, de acordo com a classificação, essa informação, ela deverá sim ser protegida e muito bem tratada ali pelo órgão responsável pela, né, tanto pela proteção ali, pela divulgação, sempre respeitando esses critérios de classificação. Tá? Então, termina esse vídeo.
Só lembrando aqui o artigo 30 da lei, porque em razão disso, né, o artigo 30 da lei da 12.527 de 2011, ela determina o quê? Que a autoridade máxima de cada entidade publique em um local virtual de vinculação as informações administrativas, por exemplo, né, em sites aí ligados à administração, tá bom? Informações como a desclassificação das informações dos últimos 12 meses, documentos classificados, bem como seus respectivos graus e relatório estatístico da quantidade de pedidos de informações, situações, tanto com relação a deferimento quanto a indeferimento desses pedidos, bem como as informações genéricas dos requerentes. Então, vai caber ao órgão público, à administração pública, anualmente prestar conta dessas informações, mesmo essas informações que são classificadas aí, como nós vimos aqui com força do artigo 28 da lei, tá bem? Então, mesmo, né, faz-se necessário, por força do artigo 30, mais uma vez da lei, né, da lei 12.527 de 2011, que a autoridade máxima de cada entidade pública publique em local virtual de vinculação todas essas informações administrativas, tá? Bem como as informações referentes às desclassificações no último ano, os documentos classificados, os respectivos graus, bem como o relatório estatístico da quantidade de pedidos e informações em relação ao grau de deferimento, a quantidade de deferimento e de indeferimento desses pedidos administrativos, de acesso a essas informações, tá? Bem como também essa autoridade máxima, tá, de cada entidade, ela também precisa publicar informações genéricas de quem requereu, tá, o acesso a essas informações.